Alô, estimados, alô, estimadas, bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje eu tomo a liberdade de analisar as eleições gerais de 2018 e os resultados do primeiro turno e algumas curiosidades. A primeiro argumento, claro que a gente percebeu o resultado das urnas, a onda avassaladora do voto bolsonarista que varreu o centro, sul, sudeste do país de uma forma assim impressionante, né? Então, contrariando até mesmo as pesquisas, o Bolsonaro fez bem mais votos do que se esperava, né? E da mesma forma, quem apoiou Bolsonaro, partidos e políticos também foram bem sucedidos. Veja bem, o Bolsonaro venceu nesse primeiro turno em 16 estados, mais o Distrito Federal. E o Haddad venceu em 9 e o Ciro venceu apenas no Ceará. Isso deu ao Bolsonaro 46% dos votos válidos e Haddad ficou em segundo lugar com 28% dos votos válidos. Então, tais ondas de crescimentos a gente já vinha percebendo nas últimas semanas pró-Bolsonaro, mas me parece que nas últimas semanas e até nos últimos dias, essa onda pró-Bolsonaro cresceu muito. Então, através de correntes no WhatsApp, foram intensas assim as formas de uma desconstrução de uma candidatura do adversário, do Haddad e seu partido, né? E ameaças de todo tipo nas redes sociais também a gente percebeu muito. Um outro aspecto para a vitória momentânea do Bolsonaro foi o apoio das religiões pentecostais, principalmente da rede Record, de emissoras, né, com o Edir Macedo, confirmando esse voto evangélico, né, que todo mundo já sabia que Bolsonaro tinha uma boa parte. E esse discurso de uma novidade, do novo, né, pegou muito bem, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, esses pseudos valores aí da família, de Deus, né, pegou muito bem para aquelas pessoas que queriam uma novidade. Eu acho que a não participação dos debates assim do Bolsonaro ficou bastante interessante, essa preservação dessa imagem, e nós não tivemos a oportunidade de ouvir as propostas do Bolsonaro, nem mesmo no aspecto assim de desconstrução dessa imagem que se criou, principalmente após a comoção aí do atentado que ele sofreu, né, por um lunático, essa comoção toda, né, a internação no hospital, os procedimentos. Eu acho que isso foi bastante preponderante para esse avanço e essa vitória nesse primeiro turno. Sem contar, claro, com o antipetismo muito forte nesse momento, assim, e a novidade. Um segundo aspecto que está ligado à vitória do Bolsonaro é, no meu ponto de vista, esse fracasso instrumental, esse fracasso, uma derrota histórica do PSDB. Eu acho que o PSDB viu assim de uma forma expressiva os votos minguarem de uma forma fantástica, né? Primeiro que nós tivemos nos últimos 20 anos essa polarização, principalmente primeiro e segundo turno, a polarização entre o PT e o PSDB. E agora nem isso, o PSDB não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que essa derrota do PSDB, ela tem muito a ver, primeiramente, com as eleições passadas. Eu acho que o não reconhecimento da vitória da Dilma em 2016, logo no segundo dia, pelo Aécio, o aspecto também da recontagem dos votos, depois, 2 anos depois, no apoio ao golpe, e depois você também participar de uma forma bastante direta do governo Temer, um governo mais impopular da história. Isso fez com que o PSDB encontrasse esse resultado agora, principalmente também com uma impopularidade do candidato pouco carismático, né, o Geraldo Alckmin. Então, eu acho que tem muito a ver também a migração dos votos mais de centro-direita, mais a um eleitorado mais conservador no aspecto do partido do Bolsonaro.
Terceiro aspecto que a gente percebeu aqui foi nas eleições foi a forte rejeição aos políticos tradicionais. Bom, muita gente ficou fora, tentando se reeleger no Congresso e principalmente no Senado, que a gente percebeu isso. Principalmente figuras como Jorge Viana, Eunício Oliveira, Cristóvão Buarque, né, Magno Malta, Edson Lobão, Flecha Ribeiro, Roberto Requião, e também aqueles que tentaram entrar no Senado, figuras tradicionais como o Zeca do PT, Sarney Filho, Marconi Perillo, Dilma Rousseff, César Maia, Garibaldo Alves, Eduardo Suplicy e José Fogaça, entre outros, não conseguiram voltar ou se eleger. Bom, isso é uma característica da mudança que estamos vivendo aí. A quarta característica, para o segundo turno, o que esperar? Bom, primeiramente vai ser a disputa entre dois campeões de rejeição e do ódio. Acho que a metade dos eleitores, ou um pouco menos, odeiam o Bolsonaro, né, pregam ódio, a refutação da rejeição, e outra metade também odeia o PT e o Haddad candidato. Nós temos aí uma grande diferença de votos, nós temos aí 14 milhões a mais de votos pro candidato Bolsonaro. Vai ser uma grande dificuldade, vai ser uma grande dificuldade, porque o voto já de Bolsonaro já é um voto mais ideológico, mais consolidado de extrema direita, mas por outro lado nós temos também que ouvir as propostas eleitorais agora. Acredito que o Bolsonaro vai ter que participar no aspecto das propagandas políticas, do horário eleitoral, também dos debates. Me parece que há 2 debates oficiais para acontecer, e o Bolsonaro não vai ter que se esconder por detrás dessas correntes aí do WhatsApp e das redes sociais. Vai ter que mostrar a cara, possivelmente também vai haver um certo desgaste também na figura, na pessoa do Bolsonaro. A única possibilidade de Haddad virar, né, vai ser muito difícil, né, muito difícil mesmo. E aqui falo não como analista, mas falo mais como eleitor, principalmente. Nós temos que convocar o Brasil, os setores mais progressistas, né, do Brasil, no aspecto mais da democracia, da república, e apresentar o Bolsonaro como aquele que é o candidato que pode fazer reformas, como ele apoiou, que contrariam os interesses da maioria da população, principalmente no aspecto de acabar com o 13º, com as privatizações, reforma da Previdência. Eu acho que esse tipo de política agora, que nós temos que desconstruir essa imagem contra o racismo, contra a misoginia, contra o preconceito, contra o ódio. Nós temos que demonstrar realmente que a democracia vale mais a pena que uma aventura no aspecto de uma política ditatorial e o perigo da volta. Então, essa é a minha leitura, minha análise preliminar das eleições das urnas que demonstraram no dia de ontem. Um abraço, obrigado por nos acompanhar até o fim. Estamos abertos aí a comentários e críticas. Até logo mais.